Tranquilo, turma? Esse é o nosso terceiro vídeo sobre padrões de herança mendelianos. Nele, eu apresento alguns conceitos importantes para você entender a genética da transmissão e mostro a importância da segunda lei de Mendel para você prever os padrões de herança existentes na progênie quando você tem mais do que um gene envolvido. Espero que aproveitem o vídeo. Até mais! Antes da gente continuar com a nossa discussão sobre padrões de herança mendelianos, vamos olhar essa equação e tentar visualizar ela no contexto da genética da transmissão. Os termos que estão aí já foram definidos anteriormente. Rapidamente, para relembrar, fenótipo é qualquer coisa que você consiga medir, quantificar ou descrever. O genótipo vai ser a constituição genética do indivíduo. Aqui na genética básica, normalmente a gente trabalha com um número muito restrito de genes, então o indivíduo é representado na maioria das vezes por um par de homólogos ou dois. Por exemplo, A grande pode representar perfeitamente um indivíduo. A grande, B grande, também pode representar perfeitamente um indivíduo. Ambiente. Foi definido que ambiente vai ser considerado no sentido bastante amplo. Qualquer coisa dentro ou fora da célula que não seja um gene em particular, independente do que é considerado gene, vai ser entendido como um ambiente. Então, isso envolve proteínas, todo o ambiente físico, enfim, e todo o ambiente químico que circunda um determinado gene, certo? Vamos lembrar das 7 características lá que Mendel estudou. Então, uma delas era a cor da flor, por exemplo. A gente estabeleceu em um outro vídeo que a gente poderia ter flores vermelhas. Mendel, no trabalho dele, trabalhou com flores púrpuras, mas a gente considera vermelha, e flores brancas. Vamos pegar as flores brancas e fazer o seguinte exercício mental. Se eu cultivo uma ervilha de flor branca em solo fértil, qual vai ser a cor da flor? Eu não tenho nenhuma razão para supor que não continue sendo branco. Se eu pego essa flor, essa planta de flor branca e planto numa terra pobre, com poucos nutrientes, qual vai ser a cor da flor? Também continuo achando que vai ser branco. Se a planta for atacada por pragas, doenças, se tiver muita água, pouca água, enfim, eu acho que independente do ambiente nesse sentido que a gente está utilizando, eu vou ter nenhuma influência sobre o fenótipo. Então, na genética da transmissão, uma genética monogênica, se eu tenho um fenótipo, é porque eu tenho um genótipo por trás dele. E o ambiente pouco importa. Essa equação como está, ela vai ser retomada por vocês lá no melhoramento. Um fenótipo, sendo influenciado ao mesmo tempo pelo genótipo e o ambiente, é típico de características ou de fenótipos poligênicos. E esse tipo de característica é objeto de estudo lá do melhoramento, que lida então com genética quantitativa. Aqui já na genética básica, a gente fica somente com a monogênica e, novamente, se eu tenho um fenótipo, é porque eu tenho um genótipo correspondente e o ambiente pouco me interessa. Vamos olhar esse gráfico aqui, e ele é mais ou menos o que a gente fez no último vídeo. Eu tenho duas classes fenotípicas, uma agrupa a maior parte dos indivíduos, a outra classe o restante deles. Essa classe 1, no nosso exemplo, agrupava os indivíduos de flor vermelha e a classe 2, os indivíduos de flor branca. Todo indivíduo aqui com flor branca era recessivo, e aqui na classe 1, os de flor vermelha poderiam ser homozigotos ou heterozigotos. Na classe vermelha, eu tinha 75% dos indivíduos,
Aqui na branca, 25%. Isso me dava aquele padrão de herança 3:1, porque era considerado um cruzamento entre dois monohíbridos. Bom, o que eu quero que seja percebido aqui é que existe uma diferença entre as classes. E essa diferença ela não é só fenotípica, ela é genética também. Aqui vai agrupar os indivíduos que têm esse genótipo. Esse traço indica que ele pode ser, então quando eu coloco o traço, indica que ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Esse homozigoto, no nosso exemplo dominante, 2 cópias do alelo A grande, e o heterozigoto tem uma cópia do alelo A grande e outra do alelo A pequeno. Então, para simplificar, todo indivíduo que tem uma única cópia do alelo A grande é vermelho. E aqui eu tenho, nos brancos, todo mundo homozigoto. Então, eu tenho aqui entre as classes uma diferença fenotípica, que é a cor, e uma diferença genética. Aqui eu tenho indivíduos que podem ser homo ou heterozigotos, mas todos eles têm um alelo A grande. E aqui eu tenho indivíduos que não têm um alelo A grande. Essa diferença ela pode ser caracterizada como uma variação. E no caso da genética da transmissão, se eu tenho uma variação fenotípica, é porque eu tenho uma variação genética. Se existe diferença nos fenótipos, é porque existe uma diferença nos genótipos. Variação é importantíssimo, por exemplo, para qualquer programa de melhoramento, e você não vai se preocupar em estudar genética se não houver variação. Se você começar a ler textos de evolução, você vai ver que variação também é importante. Qualquer processo de seleção, para ser iniciado, começa pela observação da variação existente. Então, você tem ali um conjunto de organismos, eles devem ser variáveis para você ou a natureza poder escolher. Eu posso imaginar, então, essa equação agora de uma outra forma. Lembrando que do jeito que ela está, ela só é válida lá para a genética quantitativa. Mas eu posso começar a imaginar ela de uma outra forma. A gente vai pegar emprestado lá da física e da matemática um símbolo, delta. Delta indica diferença. Então eu posso dizer que a diferença fenotípica ela vai ser obtida se eu tiver uma diferença genética mais uma diferença ambiental. Posso colocar isso de outra maneira. Diferença está relacionado com variação. Então, a variação fenotípica é a soma de variação genética e variação ambiental. Desse jeito, só é válido para a genética quantitativa. Na nossa situação, se a gente tem uma variação fenotípica, é porque eu tenho uma variação genética. É isso que a gente enxerga aqui nesse gráfico. Se eu tenho uma diferença fenotípica, eu tenho uma diferença genética. Se eu tenho ΔG, então variação genética igual a 0, eu vou ter a seguinte situação. A variação fenotípica sendo igual à variação ambiental. Será que eu consigo ter variação fenotípica se não existe variação genética? Uma outra situação, eu posso ter ΔA, então variação ambiental igual a 0. E aí nessa situação eu vou ter a variação fenotípica sendo igual à variação genética. Isso a gente já sabe que é possível. Está aqui. Esse é o caso para herança monohíbrida.
gênica. E é isso que a gente vai ver na genética da transmissão. Então, na genética da transmissão, essa é a situação. Se eu tenho uma variação fenotípica, é porque eu tenho uma variação genética. Resta saber se é possível eu ter variação fenotípica na ausência de variação genética. Então, a variação genética sendo igual a zero. Existem vários casos aqui que mostram que isso é possível. Um deles é norma de reação. A gente não vai entrar em detalhes aqui agora sobre isso. Eu estou preparando o material para vocês verem o que é norma de reação. E outras situações relacionadas à norma de reação. Olha, atualmente, esse tipo de fenômeno é muito mais facilmente explicado pela epigenética do que pela genética tradicional. E novamente também nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes sobre o que é epigenética. Mas esse sufixo aqui indica que existem coisas que acontecem fora do que a gente chama de genética. E o que a gente está chamando de genética aqui é basicamente DNA. Então, eu tenho possibilidade de ter mudanças no ambiente químico da célula que não envolvem mudanças no DNA e isso ser responsável pela produção de variação fenotípica. O material que eu estou preparando para vocês, eu espero que isso fique um pouco mais claro. Vamos voltar agora para os nossos padrões de herança. A gente viu no vídeo passado e eu vou insistir nisso. Eu só estou utilizando monohíbridos heterozigotos para ilustrar os cruzamentos, porque eles são de mais fácil visualização e a ideia fica um pouco mais clara. Mas eu poderia usar linhagens puras, eu poderia usar somente o homozigoto dominante ou somente o homozigoto recessivo. Então, voltando aqui. Se na minha linhagem parental eu tenho esses dois monohíbridos, a F1 deve produzir, então, 75% dos indivíduos com esse genótipo e 25% dos indivíduos com esse genótipo aqui. Aqui estariam os indivíduos vermelhos e aqui estariam os indivíduos brancos. Esses são os padrões de herança esperados para a situação em que a geração parental é formada por dois monohíbridos e existe dominância completa de A grande em relação a A pequeno. Um gene, eu tenho um gene aqui que controla uma característica, o gene é o gene A, ele tem dois alelos. O alelo A grande está relacionado à cor vermelha, o alelo A pequeno à cor branca. A cor branca só se manifesta quando eu tenho no genótipo duas doses de A pequeno. A cor vermelha se manifesta quando no genótipo eu tenho apenas uma dose de A grande. Então eu tenho aí dominância e recessividade em dois níveis diferentes. Um é o nível fenotípico, quando eu estou falando das cores, e o outro é o nível genético, quando eu estou falando dos alelos. Mas de qualquer forma eu tenho aqui apenas um gene, então eu tenho um gene A com dois alelos, A grande e A pequeno. O gene A controla uma característica chamada cor. A grande está ligada à cor vermelha e o A pequeno está ligado à cor branca. Vamos supor que eu tenho um outro gene. Então, letras diferentes, genes diferentes. E eu vou dizer que o gene B está relacionado a tamanho. Então, o gene B controla o tamanho. E da mesma forma, ele tem dois alelos, B grande e B pequeno. O B grande, indivíduos grandes, B pequeno, indivíduos pequenos. Certo? Novamente, por conveniência, vamos supor que eu tenho um indivíduo que é heterozigoto para as duas características. Então, lembrando que aqui eu tenho cor
E aqui eu tenho tamanho. 2 genes, 2 fenótipos. Esse indivíduo, ele recebe um nome especial. Ele é um dihíbrido. Por quê? Porque ele é híbrido nas duas características. Esse dihíbrido, então ele é 2N e ele vai formar gametas, N. Lembra que a meiose vai dividir esse genótipo ao meio. Então eu olho para cá, isso daqui está num par de homólogos, isso daqui está em um outro par de homólogos. Se eu fosse esquematizar isso no cromossomo, o indivíduo seria assim. Então aqui eu tenho um par de homólogos e aqui eu tenho o outro par de homólogos. Por exemplo, aqui. Então, esse daqui é o indivíduo. Os gametas que ele pode formar, isso daqui vai ser dividido, né? Então, vai ter A para cá, A para cá. O B vai ficar aqui e o B pequeno aqui. Repara que eu tenho agora a meiose separando esses genótipos. É como se ela fizesse isso daqui. Então, se eu quiser olhar, se ficar melhor de visualizar, imagina que eu tenho isso, isso, isso e isso. 4 cromossomos diferentes. Então, 4 cromossomos que vão ser passados adiante. Mas esses cromossomos não são passados de qualquer forma. Eles têm que ser colocados em um gameta. E lembra que, se houver fecundação, cada alelo tem que aparecer em 2 doses no indivíduo diploide, no zigoto. O gameta tem que apresentar apenas uma dose de cada alelo. Quantos alelos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. E agora eu tenho um jogo de combinação. Para ter 2, eu posso ter aqui, por exemplo, A grande ser combinado com B grande. Mas eu posso ter A grande combinado com B pequeno. Eu posso ter A pequeno combinado com B grande e A pequeno combinado com B pequeno. Então eu tenho aqui um gameta, outro, outro e outro. Todos eles com metade da informação que existia anteriormente. Então, novamente, um dihíbrido pode formar 4 gametas diferentes. Isso nada mais é do que uma combinação. Então, esses são os gametas que um dihíbrido pode formar. E aqui entra a segunda lei de Mendel. Quando eu olho para somente o A ou somente o B separados, a meiose atuando, então eu consigo imaginar a primeira lei de Mendel. Os alelos separam na formação dos gametas. Então os alelos aqui vão separar, tanto no gene A como no gene B. Lembra que cada alelo ocupa um cromossomo particular. Eles são parte de um conjunto de homólogos. E essas combinações aqui são produzidas porque os genes segregam
separadamente ou a segregação independente dos genes. E essa segregação independente dos genes faz com que esse jogo de combinações seja possível. Então, isso daqui pode se unir a isso, mas pode se unir a isso aqui também. Esse daqui a isso ou isso. E com isso eu tenho essas 4 possibilidades aqui de combinações. Qual a probabilidade do alelo A grande e B grande estar num gameta? 25%. E essa vai ser a mesma probabilidade para todas as combinações aqui. Com isso eu tenho 1 para 1 para 1 para 1. Essa igualdade de probabilidade é indicativo da independência dos eventos. Na estatística, o professor deve ter falado para vocês, se você tem 2 dados, cada um deles com 6 lados, qual é a probabilidade de cair o lado 1 para cima de um dado e o lado 6 para cima do outro, se os dois forem jogados ao mesmo tempo? Você vai falar assim, é 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6. Lembra que eu estou pensando nessa situação aqui. É 1 de um dado e 6 do outro. Eu vou pegar isso aqui ao mesmo tempo. Então, o que eu quero é isso e isso. 1 e 6. Se eu tenho um e aqui, eu multiplico. A probabilidade aqui vai ser 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6. Vai me dar 1 sobre 36. É uma probabilidade relativamente pequena. Essa igualdade aqui indica a independência dos 2 dados. É a mesma coisa que acontece aqui nos cromossomos. Eles são independentes. Então, se eu tenho independência dos cromossomos, os alelos que estão neles podem se associar das mais variadas formas possíveis. E aí eu tenho essas combinações aqui. Então, isso está relacionado à segunda lei de Mendel, que, novamente, não foi formulada por Mendel. Então, eu tenho a primeira lei e a segunda lei. A primeira fala da independência dos alelos, é por isso que eles segregam em quantidades iguais nos gametas. E a segunda lei me fala da independência dos genes. A grande e A pequeno são independentes, B grande e B pequeno são independentes e A é independente de B. Nessa situação, eu posso imaginar esse tipo de cruzamento aqui. Cruzamento envolvendo 2 dihíbridos, que novamente eu só vou escolher por conveniência. Então, se eu fizer aqui um quadro de Punnett, macho, fêmea, nessa linha vai os gametas do macho. Quais gametas que um macho de híbrido pode formar? A grande B grande, A grande B pequeno, A pequeno B grande, A pequeno B pequeno. A fêmea, a mesma coisa. E agora aqui no corpo do quadro eu vou ter os zigotos possíveis. Aqui dentro do quadro, então, eu tenho os genótipos possíveis e, claro, que associado a eles eu tenho os fenótipos. Esquematizei aqui em cima os genótipos dos pais, o genótipo da linhagem parental. E aqui dentro eu tenho os genótipos da F1, mas eu posso imaginar esse indivíduo como sendo vermelho e grande,
cruzado com um outro indivíduo vermelho e grande. Todo indivíduo que tem A grande vai ser vermelho. Todo indivíduo que não tiver A grande vai ser branco. Então aí eu tenho uma variação na cor. Todo indivíduo que tiver B grande vai ser grande. Todo indivíduo que não tiver B grande vai ser pequeno. Então eu tenho essas possibilidades aqui. A grande, B grande. A pequeno, B grande. A grande, B pequeno. E B pequeno, B pequeno. Aqui vai estar, nessa primeira, quantas classes fenotípicas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4 classes fenotípicas. Esses indivíduos aqui, então, eles são vermelhos e grandes. Esses daqui são brancos e grandes. Esses daqui, vermelho e pequeno. E esses brancos e pequenos. Então, só para a gente não esquecer, o V é de vermelho, o B é de branco, o P é de pequeno e o G é de grande. Então, 4 classes fenotípicas. E se eu voltar aqui para esse quadro, eu consigo localizar aqui na F1 essas 4 classes e dar nome para cada um desses genótipos. Esse cara aqui primeiro, então, ele é vermelho e grande. Esse último aqui, ele é branco e pequeno. Todo mundo aqui vai ser descrito com 2 adjetivos, 2 qualidades. Se eu contar aqui, eu tenho 16 possibilidades de genótipos e elas vão ser distribuídas em 4 classes fenotípicas. A primeira classe aqui vai agrupar 9 sobre 16. Aqui, 3 sobre 16. A próxima classe, 3 sobre 16. E a última, 1 sobre 16. Esses valores podem ser facilmente convertidos para porcentagem. Se eu pego 9 e divido por 16, vai dar 0,56 alguma coisa. Se eu multiplico por 100, eu tenho, então, 56%. Então, a primeira classe fenotípica é a que agrupa o maior número de indivíduos. Ela agrupa 56% da descendência. Então, a grande maioria dos indivíduos eles vão ser vermelhos e grandes, caso o cruzamento seja entre 2 díhbridos. E aqui eu tenho um padrão, 9 para 3 para 3 para 1. 9 para 3 para 3 para 1 é o padrão esperado de herança de um cruzamento envolvendo 2 díhbridos. Da mesma forma que 3 para 1 era o padrão de herança esperado caso os pais fossem monohíbridos. Isso daqui nada mais é do que 3 para 1 ao quadrado. Tá? Então você tem ali um binômio que, se você desenvolver, vai ter as 4 classes e essa é a frequência de cada uma. Se eu pergunto o padrão de herança esperado para os genótipos, ele é muito diferente de 9 para 3 para 3 para 1. Então, 9 para 3 para 3 para 1 está relacionado com uma probabilidade de ocorrência de fenótipos na descendência. Se eu quero saber qual é a probabilidade de eu encontrar aqui na descendência um díhbrido, são esses indivíduos aqui. Deixa eu ver mais um aqui. E aqui, então, temos um errado. Olha. O bom é que mesmo no vídeo a gente corrige, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 heterozigotos para 2 características
num total de 16. Então, a probabilidade de eu encontrar um heterozigoto nessa descendência, cujos pais são de híbridos, vai ser 4 sobre 16. Isso me dá quanto? Me dá 1 sobre 4 igual 0,25. Se eu pego 0,25 e multiplico por 100, eu tenho então os 25%. Essa é a probabilidade de eu encontrar um heterozigoto para as duas características nessa progenie vinda de 2 de híbridos. As proporções genéticas e fenotípicas podem coincidir se você começar a se questionar da seguinte forma: qual é a probabilidade de eu mostrar um indivíduo que tem as duas características dominantes? 9 para 16. São os indivíduos vermelhos e grandes. Vermelho dado por o alelo A grande e o grande dado pelo alelo B grande. A gente vai continuar essa conversa em um próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, existe o canal de comunicação no Moodle ou os comentários aqui no YouTube. Até mais!